E aqui com o reverendo Hernandes Dias Lopes, uma das referências na pregação expositiva e da doutrina reformada também, na atualidade aqui no nosso país. Reverendo, o senhor conhecido por utilizar muito da pregação expositiva em todos os seus sermões, tem comentários expositivos, recentemente lançou a Bíblia da Pregação Expositiva, é um tema e um termo muito falado no Brasil atualmente, principalmente pelo senhor. Qual que é a importância da pregação expositiva, pastor? Muito obrigado por esta importante pergunta. Embora você tenha outros estilos de pregação, como a pregação tópica, a pregação textual, eu entendo que a pregação expositiva ela é essencial porque ela tem um compromisso de explanar com fidelidade, com integralidade a palavra de Deus. De tal maneira que você resume a pregação expositiva em 3 verbos principais: ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. O propósito do pregador é perguntar o que Deus está falando nesta passagem, o que o autor queria dizer nesta passagem, qual é a mensagem desse texto. Eu não posso impor ao texto as minhas ideias, eu preciso extrair do texto o que está no texto. Então, o pregador expositivo é aquele que tem o compromisso de ser fiel às Sagradas Escrituras, não acrescentar e não tirar, mas explanar o que lá está. E eu estou certo de que assim pode dizer, assim diz o Senhor. Ele não tem a preocupação de ser popular, ou não tem a preocupação de agradar, não tem a preocupação de arrancar aplausos, ele tem a preocupação de expor a palavra de Deus com fidelidade e aplicá-la na graça e no poder do Espírito Santo. Então, eu estou convencido de que historicamente foi a pregação usada pelos profetas, pelos apóstolos, pelos pais da igreja, pelos reformadores, pela era dos puritanos e pelos pregadores mais expoentes da história da igreja, e eu estou certo que nós precisamos retornar cada vez mais a esse estilo de pregação. Perfeito, pastor. E nós estamos numa retomada de pandemia, de uma situação catastrófica, muitas perdas, muitas tristezas, mas o senhor fala muito nas suas mensagens sobre permanecer firme, permanecer na palavra e permanecer com os olhos fixos no Senhor Jesus. Então, como permanecer firme, pastor, visto a tantas notícias, tantos acontecimentos, tantas catástrofes que nos bombardeiam todos os dias nos noticiários, como permanecer firme? Eu gostaria de dar essa resposta remetendo à segunda carta de Paulo a Timóteo, porque os dias eram mais turbulentos ainda do que o que nós estamos vivendo. Naquela época, a capital do império tinha sido incendiada, os cristãos estavam sendo crucificados, queimados vivos, jogados às feras, perseguidos de todas as formas, de todas as maneiras. E, além disso, muitas falsas doutrinas estavam surgindo pelos falsos apóstolos. E Paulo escreve para Timóteo, que era jovem, que era doente, que era tímido, e dá para ele 4 conselhos. Primeiro, guarda o bom depósito. No sentido de guardar, no sentido de não permitir que a palavra de Deus fosse contaminada por novidades estranhas, mas a palavra precisa ser mantida íntegra. Temos que pregar o evangelho puro e simples, não outro evangelho. Segundo, Paulo diz para Timóteo, sofre pelo evangelho. Nós não estamos aqui para viver uma vida confortável, porque Paulo chegou a dizer que quem quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. Nós vivemos um ambiente hostil, sempre foi assim, mas agora talvez um pouco mais. Então nós temos que não levar em conta a nossa própria vida, abrir mão de confortos às vezes, de tranquilidades humanas às vezes. Como Paulo escreveu lá, eu disse para os presbíteros de Éfeso, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. O terceiro conselho que Paulo deu para Timóteo foi: Timóteo, permanece no evangelho. Muitas novidades vão surgir, muitos apelos, muitas seduções, mas permanece no evangelho. Nunca abra mão do evangelho. Nós não temos outra mensagem a anunciar a não ser o evangelho. E finalmente Paulo diz para Timóteo: prega a palavra, prega o evangelho. Essa mensagem não pode ser retida pela igreja, ela tem que ser transmitida ao mundo. Então a única maneira de nós permanecermos firmes é estarmos pisando em uma rocha que não se abala. Este fundamento da igreja é Cristo.
E a única maneira da igreja não ser abalada pelo sistema do mundo é permanecer fiel às Escrituras. Perfeito. Pastor, muito obrigado por nos receber aqui. Que Deus continue abençoando e, através da sua vida, abençoando a vida de todos que ouvem as palavras do Senhor. Muito obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado.